de trabalhar, eles não sentem que eles estão ali propriamente para aprender. Os meus acham que eles vêm pra cá brincar. E eles vêm, a gente respeita cada idade, porque com os mais velhos eles já têm uma consciência do aprender. E com os mais novos isso é extremamente gostoso, porque eles tratam com muita naturalidade esse processo. E a gente utiliza das atividades que eles gostam, que estão já no dia a dia dele, com as brincadeiras que eles gostam de participar, para que não seja mais um peso, para que não seja mais um compromisso. Eu só, nesse aspecto, eu só gosto de ressaltar que muitos pais também deixam se levar pelas vontades das crianças sem saber se por trás não está acontecendo alguma coisa. Toda rotina, quando é criada, ele tem o horário de ir para o balé, ele tem o horário de ir para a natação, ele tem o horário, é uma rotina. E a preocupação que a gente tem que ver é se a quantidade realmente de atividade não está demais, porque cada criança responde de uma forma, mas entender principalmente por que meu filho tem que fazer inglês. Nenhuma criança sente o maior prazer do mundo em ir para a escola todos os dias. Só que como é impossível eu imaginar que ele não vai para a escola, não, ele pode chorar, pode fazer birra e ele vai continuar indo à escola, o papel dos pais em casa também, para mostrar o porquê que ele tem aquela rotina, aquele horário, aquele compromisso, é extremamente importante nesse aspecto. É falar da importância desse aprendizado. Desse aprendizado. E o nosso papel é torná-lo prazeroso. Os pais em casa mostrar isso e a gente com o nosso propósito. Isso faz parte da metodologia do The Kids Club? Exatamente, faz parte. A metodologia dele foi desenvolvida exclusivamente para ensinar idiomas para criança e a forma que se viu que isso é mais efetivo, é mais natural, é respeitando o que eles gostam e tornando um momento agradável. E a partir de que idade que a criança pode entrar no The Kids Club? O The Kids Club, por convenção, igual eu falei aqui no Brasil, também atende crianças a partir dos 2 anos. E essa criança termina o nosso curso com 10 ou com 12, dependendo da idade que ela entra. Como é que ela entra e como é que ela sai? A criança de 2 anos, ela já tem que estar falando? Porque a gente sabe que tem aí um tempo, né, ela tem que saber falar e se expressar, pelo menos, ou não? Mesmo antes de... já é legal. Como é que funciona? A criança não precisa saber falar para começar. E a gente percebe que da mesma forma como aprendemos o português, desde a primeira aula, ela já corresponde às aulas sendo 100% em inglês. Ela é capaz de reproduzir, se ela quer água, ela vai balançar a cabeça. Eu fico imaginando que deve ser uma coisa assim bem demonstrativa como a gente faz com a criança, né? Extremamente. Olha, a blusa, Isso. vamos vestir, mostra. Exatamente. Então é uma coisa mais... Exatamente, a gente utiliza para isso de linguagem corporal, a gente faz gesto, a gente faz mímica, a gente pega, mostra, demonstra. E é do mesmo jeito que a gente está ensinando uma criança a falar o português em casa. E com 10 anos, como é que eles saem daqui? Existe uma tabela de proficiência, que significa o grau de assimilação que a pessoa tem do idioma, que não foi desenvolvida para criança, mas sim para adulto. Quando a gente joga para o curso do The Kids Club, a criança já tá num nível dessa tabela extremamente avançado para a idade dela, que a gente está falando aqui de 10, 12 anos. Isso a criança que se forma aqui. Ela é comparada a uma criança que está começando, por exemplo, da mesma idade que ela. Nessa tabela, depois a gente pode até apresentar essa tabela para eles entenderem melhor, mas essa tabela, ela mostra que essa criança pode ser comparada a um adulto brasileiro. Por quê? Porque a maioria dos adultos brasileiros não tem um grau alto de proficiência. A fluência do idioma é muito difícil de ser vista aqui no Brasil por parte dos adultos, exatamente porque a maioria deles começa já numa fase tardia. Meu caso! Exatamente. Em que esse processo já não é mais natural, e aí ele segue um sentido inverso de aprendizado, não é do lado da emoção para a razão, e sim ao contrário, vou lá, verb to be. Você já começa no lado racional. Pavor do verbo to be. Exatamente. E é isso que acontece. Então as crianças, elas saem com uma capacidade extremamente tranquila de fazer uma viagem e conseguir se virar sozinha. Não morre de fome. Não morre de fome, consegue pedir alguma coisa para comprar,
ela consegue pedir para ir ao banheiro, ela consegue para beber água e muito mais do que isso, ela entende muita coisa. Ela não necessariamente vai ter a capacidade de comunicação oral perfeita, ela vai responder sim, mas isso daí ela precisa de dar continuidade. Porém, o cérebro dela vai estar totalmente adaptado àquele tipo de som, tanto para ouvir quanto para falar, quanto pra né? falar. Que a minha dificuldade maior, como eu não tive essa coisa do treino, né? Isso pra mim não é natural, eu me travo na hora de falar qualquer coisa, eu já penso, gente, olha, eu não sei, posso estar falando errado. Exato. Lê aqui como é que é. A pronúncia, isso é outro ponto extremamente importante que você tocou. A pronúncia das crianças, ela tende a ser muito perfeita, porque na primeira infância a gente não tem o aparelho fonador totalmente formado. E aí quando a gente ouve um som, a criança consegue reproduzir exatamente o som que ela está ouvindo. Olha que bonitinho. E com isso ela vai formando o aparelho fonador capaz de reproduzir aquilo perfeito. Então a criança, quando a gente fala blue e ela tem 2 anos, ela vai falar boo, significa que o aparelho dela está sendo formado, ela está ouvindo exatamente e quando ela estiver pronto, ela vai ser capaz de reproduzir blue. Só que o adulto, ele já tem o aparelho fonador totalmente formado. Então, quando ele entra em contato com o som novo, ele não consegue reproduzi-lo igualmente ele é. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu no Nordeste e mudou pra cá 20 anos depois, dificilmente ela vai perder o sotaque. Porque quando o aparelho fonador dela foi formado, ela estava lá. Com aquele som. Porque a única forma que a gente tem de aprender a falar é ouvindo. E aí quando a gente ouve aquele som, desde quando a gente está formando esse aparelho, quando ele está pronto, eu consigo reproduzir o som muito perfeitamente. Então a pronúncia das crianças tende a ser muito limpa. Então o que a gente pode dizer para as pessoas entenderem melhor, assim? A criança que sai daqui do The Kids Club com 10 a 12 anos de idade, obviamente o inglês é uma coisa que a gente tem que praticar, tá, gente? Não é só ir lá, você fez a aula, formou, agora você tá um exímio estrangeiro, né? Não, é uma coisa que você tem que praticar. Aquilo que você não pratica, você perde a conexão, né? Então a gente entende isso. Mas a criança que saiu daqui, ela entraria onde? No inglês dessas escolas que tem como nível intermediário, nível avançado? Provavelmente, a gente sempre compara com crianças da mesma idade dela. Sem dúvida, a criança que termina o curso do The Kids Club vai entrar em níveis acima de crianças da mesma idade dela que não fizeram o curso. Isso porque, como a gente foca muito nessa questão da oralidade e do processo natural de aprendizado, a criança automaticamente vai trabalhando as outras partes de comunicação, como a gramática. A gente também trabalha, mas uma gramática intuitiva. A gente não precisa dizer, por exemplo, que depois de he, she, it, a gente usa is. Porque se o tempo todo eu tô falando aquilo, na hora que eu vou reproduzir na escrita, na leitura, automaticamente eu sei. E aí as pessoas, muitas me questionam isso. Ah, mas ele não vai aprender gramática? Eu sempre faço uma brincadeira assim. Se eu te perguntar o que você vai fazer amanhã, no futuro do pretérito mais que perfeito, nem eu sei responder essa pergunta. Eu era boa nisso, mas passou. Isso é uma coisa específica. Bem natural, né? É uma coisa que você já pensa, né? Exatamente. Então a gente não precisa de saber a regra exatamente para saber usá-la. Agora, vai fazer uma prova, vai fazer algum teste, ele tem que se preparar especificamente para aquele teste. Você vai fazer um concurso de português, não significa que você é brasileira, que você não vai se preparar para aquilo. E com o inglês é a mesma coisa. Vai ter gramática? Vai. Mas não necessariamente a gente vai ficar ensinando regra gramatical, porque não é mesmo não a nossa intenção. Do The Kids Club. O intuito é que a criança absorva esse idioma de uma forma natural e que aquilo facilite o processo de aprendizado dela futuro. Exatamente, perfeito. E, é isso. Tem muita gente que me pergunta também, eu vi que o The Kids Club ele vai até onde você está. Explica isso pra gente. Perfeito. O modelo de negócio do The Kids Club, originalmente, até mesmo em relação à franquia mesmo, é levar o curso até as crianças. A gente trabalha com uma faixa etária muito pequena.
A questão de deslocamento, casa, inglês, natação, é algo que prejudica Nossa, muito a isso adesão. pra mãe. Exatamente. Ai, porque faz inglês lá. Exato. E a escola é lá. Isso pra mãe realmente é um problema. É um problema. E aí, por isso, a gente tem como modelo de negócio, um diferencial da empresa, é levar o curso até as crianças em condomínios residenciais, que seja casa, que seja um prédio onde tem um local que eu possa reunir uma turma, que seja a escola. Em escolas também a gente trabalha com contratos curriculares e extracurriculares e a gente atende principalmente nesse formato. O formato que tem dos pais trazerem as crianças não é o nosso foco principal, mas por demanda a gente acabou tendo um espaço desse e a gente atende alunos, a gente tem turmas também funcionando nesse espaço. Mas hoje o nosso maior número de alunos encontra-se em condomínios e escolas. Mas aí tem que formar uma turminha. Isso, para que a gente... Não dá pra levar o The Kids Club pra um aluno, Não. né? Tem que formar uma turminha daquela idade, daquela da faixa. faixa etária, exatamente. A gente trabalha com um número médio de aluno por turma de 5. Isso porque a gente precisa de uma interação entre as crianças no momento de aula, até pela metodologia que a gente tem, que uma turma muito reduzida não necessariamente surte o efeito que a gente quer. Brincadeiras, jogos, a gente precisa às vezes de dupla, de grupo, então uma turma entre 5 e 7. Pra ver como é que a aula é só de brincadeira, hein, gente? É lúdica mesmo. Exatamente. E isso a gente precisa do número mínimo de 5 crianças para que a gente mande um profissional até esse local. Tendo reunido essa turma, a gente consegue iniciar. Lembrando que a gente sempre inicia novas turmas no início do ano e no meio do ano. São semestres, São então. anuais, cada curso é anual, só que se a turma iniciou em fevereiro, ela vai até dezembro, e se uma turma iniciou em agosto, ela vai até julho do ano seguinte. Isso porque a gente segue o calendário escolar, então fica muito confuso se a gente começar, por exemplo, em maio e terminar em maio do outro ano. Vai ter férias de julho, vai ter férias de dezembro, de janeiro e volta ainda o mesmo material. Então a gente sempre começa no final do ano e no meio do ano. E aí o The Kids Club, ele leva toda a estrutura dos Toda a condomínios. Exatamente. A gente precisa somente de um espaço onde dê pra gente ficar, de preferência um espaço que não tenha muitas intervenções externas. Em condomínios, normalmente a gente faz em sala de jogos, em salão de festa, cinema, ou mesmo na casa de alguém que tiver interesse em levar todas as crianças para lá, não há problema. E todo o material que a gente precisa para ministrar a aula, nós é que somos responsáveis. Exatamente. Fala o material que é o material da criança, aquele ali que é individual, né? O material da criança é individual, que ela já vai ter adquirido. Além disso, os recursos que a gente também utiliza, nós é que também levamos até o lugar. Gente, que legal, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu sou encantada com os meus pequenos quando eles chegam em casa falando alguma coisa em inglês e me mostrando. O Igor já chegou a me corrigir em inglês, então eles estão assim muito bonitinhos. Agora a gente abre turma, como é que é? Agora a gente abre turma. A gente já vai iniciar a semana de matrícula, a campanha de matrícula para as aulas que vão ter início em agosto. Essa turma, então, iniciando em agosto, ela vai até julho do ano seguinte, respeitando os feriados, férias escolares normalmente. E a gente vai focar agora no meio do ano em turmas no nosso espaço. E além disso, os condomínios. As escolas a gente sempre inicia no início do ano. Bianca, deixa seu contato, seu telefone, eu vou deixar aqui embaixo também para quem quiser. Ótimo. Mas como é que faz para saber mais, para vir conhecer o espaço ou de repente para tentar montar uma turma com a Bianca? Então, eu vou passar o telefone que tem o WhatsApp, porque é o nosso recurso principal para conseguir falar comigo em qualquer horário. Pode ligar no 99887-4546. E eu vou estar à disposição para tirar dúvida, para se quiser conhecer um pouquinho mais da metodologia e do lugar onde a gente está atendendo hoje. Lembrando que quem é seguidor do Jeitinho de Mãe tem desconto especial. Claro, mas isso aí a gente vai falando depois, a gente vai lançando. Fiquem de olho para ver o que a gente vai fazer. Porque, ó,
tem desconto especial